A cantora Ana Paula Valadão comenta sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ela pergunta: você está assustado? Está preocupado se já é o apocalipse? Se Jesus está voltando? Ela afirma que ainda não é o fim. Relembra Mateus 24 e diz: a pregação do Evangelho a todas as nações é o sinal de que então virá o fim. Você está assustado com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Está preocupado se já é apocalipse, Jesus está voltando? Bem, em Mateus 24, Jesus diz para nós não ficarmos assustados com guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Ele disse claramente, ainda não é o fim. No mesmo capítulo, Mateus 24, ele diz que a pregação do Evangelho a todas as nações é o sinal de que então virá o fim. Essa publicação rendeu muitos comentários de pessoas que não a entenderam. Com isso, Ana Paula Valadão abriu uma caixa de perguntas sobre a volta do Senhor Jesus. Uma pessoa afirmou que, sem dúvida, Jesus está voltando, e ela responde: em Mateus 24, Jesus faz o seu sermão profético, fala do final dos tempos e ele chama as guerras e rumores de guerras como o início das dores, mas ainda não é o fim. Ainda outro pergunta se ela não acha que Jesus volta por esses dias. Ela diz: olha, em Mateus 24, Jesus também fala que o dia e a hora ninguém sabe. Mas também nos diz para ficarmos atentos à figueira. E a figueira em toda a Bíblia é uma referência a Israel. Como os profetas usaram a figueira para falar de Israel, Jesus no sermão de Mateus 24 fala que quando ela começa a florescer e dar fruto, o verão está próximo, a vinda dele está próxima, então a salvação de Israel tem a ver com isso. A figueira está florescendo. Hoje existem mais judeus messiânicos que creem em Jesus como Messias e Yeshua do que em toda a história até aqui, a não ser no início da igreja, ali no livro de Atos. É uma promessa que está lá em Romanos 11, 25. Diz que todo Israel será salvo, que eles foram endurecidos por um tempo até que a plenitude dos gentios seja salva. Jesus, olhando para Jerusalém entristecido, ele disse que a cidade não o veria de novo, até reconhecê-lo como Messias e dar a ele boas-vindas. A gente vê um mover do Espírito na história, despertando os crentes em Jesus a amarem Israel, orarem pela salvação dos judeus, a sermos testemunhas e cremos num avivamento que vai salvar toda a nação. Aliar é o cumprimento das profecias bíblicas de que os judeus que estão espalhados nas nações da terra vão voltar, imigrar e ocupar, morar novamente na terra de Israel. Ser judeu não significa ser salvo. Todo judeu precisa reconhecer Jesus como o Messias de Israel. E a promessa é de que vai haver como um avivamento, uma revelação nacional. Os que morreram na esperança da vinda do Messias foram salvos. E nós somos salvos olhando para trás. O judeu hoje e todas as nações têm que crer que Jesus já veio. Ana Paula também comenta como podemos apressar a vinda do Senhor. 2 Pedro 3,12, né? Então, de todos os sinais do fim dos tempos, o único em que nós realmente estamos envolvidos em apressar é a grande comissão. Vamos para missões, gente. Foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Depois que ele ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele ordenou aos discípulos. Ele disse: olha, toda a autoridade é minha e eu envio vocês agora com uma grande missão. Ela responde a um seguidor que diz que quer ser missionário e pergunta a ela para onde ir. Ana aproveita e mostra estatísticas da tão grande necessidade da proclamação do Evangelho na Ásia. Amém. Se for como Paulo, que queria ir aonde o evangelho ainda não tinha sido pregado, isso vai apressar a vinda do Senhor, você vai ser missionário lá na Ásia. Olha as estatísticas aqui. São 3 milhões de muçulmanos, hindus e budistas. 87% dos maiores grupos não alcançados não conhecem pessoalmente um cristão. 60% da Ásia não é evangelizada, sendo o continente menos alcançado.
Ana comenta também sobre a fala de um seguidor que diz que às vezes acha que Jesus está bem perto de voltar e em outros momentos acha que Jesus vai demorar 3.000 anos. A gente vive esse paradoxo. Prontos, santificados, amando a vinda do Senhor, investindo no que é eterno, porque a gente sabe que essa terra tudo vai passar, mas vivendo também a vida como se ele fosse demorar. Ana também responde sobre o arrebatamento. Olha, existem várias interpretações. Mateus 24 diz: um será deixado, outro será tirado. Isso aconteceu literalmente quando os romanos destruíram Jerusalém, levaram uns ou outros não cativos. Mas tem uma promessa muito clara. 1 Tessalonicenses 4 é um capítulo cheio de esperança para o cristão e fala que vamos sim ser arrebatados e vamos nos encontrar nos ares com o Senhor e com os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro. Ela também responde se é certo orar pelo fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Sim, foi o Salmo 46:9 que eu declarei em oração junto com a igreja diante do trono quando a gente começou a orar para que o Senhor ponha fim a essa guerra, traga paz ali na Ucrânia. Ana Paula também responde se acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Sabe, eu fico pensando os cristãos ao longo da história sofrendo perseguições, horrores, em meio a guerras, destruições assim do seu mundo. Será que eles já não interpretaram como se estavam na tribulação? Olha, em vez de a gente ficar discutindo teologia, pré-tribulação, pós-tribulação, milenista, amilenista, essas coisas todas tão complexas, vou deixar aqui um texto para a gente ler. O mais importante é isso aqui. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. E ela diz: leia o capítulo todo. Ana Paula conclui respondendo sobre o anticristo, se ela acredita que ele já está no mundo. 1 João 4,3 diz que o espírito do anticristo já estava no mundo quando essa carta foi escrita por João. E então eu não acredito que é uma pessoa que vai personificar esse espírito, mas já é o sistema do mundo anticristo. Qual a sua opinião sobre esse assunto tão complexo? Gosta de escatologia? Discordou de alguma das respostas de Ana Paula Valadão? Fique à vontade para comentar, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.